Bom dia, gente. Meu nome é Marcos e meu grupo, que também é formado por Esté, Leila, Rayane, Tarsila e Vitória, nós vamos apresentar um trabalho sobre Mia Couto. Inicialmente, nós vamos conhecer o autor e suas obras mais conhecidas. Depois, nós vamos ler 2 de seus contos e, por fim, vamos fazer a análise de um deles. Passa? Antônio Emílio Leite Couto, ele é também conhecido como Mia Couto. Ele nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, em Moçambique. Ele é filho de uma família de imigrantes portugueses. Ele publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira, com 14 anos. Além de escritor e ex-guerrilheiro, o moçambicano é também biólogo. Ele era militante do Frelimo, que é a Frente de Liberação de Moçambique, e lutou pela independência do país contra Portugal, entre 1964 e 1974. E também foi um dos compositores do hino nacional da sua pátria. Ele trabalhou para o governo durante a Guerra Civil, entre 1976 e 1992. Com a independência de Moçambique, ele tornou-se diretor da Agência de Informação de Moçambique, AIM. Dirigiu também a revista semanal Tempo e o jornal Notícias de Maputo. Ele é o único escritor africano que é membro da Academia Brasileira de Letras, como sócio correspondente, eleito em 1998, sendo o sexto ocupante da cadeira número 5, que tem por patrono D. Francisco de Souza. Nhacoto é um escritor da terra, e ele escreve e descreve as próprias raízes do mundo, a sua linguagem extremamente rica e muito fértil em neologismo. Atualmente é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior, e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Várias das suas obras têm sido adaptadas ao teatro e ao cinema. Entre as obras de Miyakoto destacam-se Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, O Último Voo do Flamingo, O Outro Pé da Sereia, A Varanda de Frangipane, Terra Sonâmbula, O Gato e o Escuro, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, Antes de Nascer o Mundo, O Fio das Miçangas, e Se a Goma Fosse Africano, A Confissão da Leoa, Histórias Abençonhadas, Cada Homem é uma Raça, A Menina Sem Palavra e Vozes Anoitecidas. Bom, agora nós iremos fazer a leitura do conto de Como o Velho Josias foi salvo das águas. Esse conto está publicado no livro Vozes Anoitecidas. Lembrança do tempo de antigamente. A terra estava a conversar com agosto e o velho Josias, parado, escutava. Os meses estão todos no ventre uns dos outros, pensava ele, e adivinhava a chegada dos dias, suas roupas e cores. Sabia da chegada da chuva, pressentia as suas gotas chibilando a areia. A água vai andar, lê o chão, vai lamber as feridas da terra, parece um cão vadio, dizia o velho. E voltava ao silêncio, os olhos no alto a medir as nuvens, por precaução. Parece só metade da chuva, há de caber bem na terra. Enquanto profetizava, amoleciam-lhe os olhos de promessas, uma procissão de verde a tomar-lhe conta dos sonhos. O milho vai me tratar por senhor. E era já gente grande, sorrindo do gozo antecipado da fartura. Assaltou recordação da grande fome de há 20 anos. Foi se rendendo ao sono, agora que o pensamento se deitara na sombra daquela lembrança. Recordava-se bem, as cerimônias para pedir chuva sucediam-se em casa do régulo. As rezas eram palavras sem mais além. Nenhuma gota se convencera a descer. Durante mais 3 anos, os velhos insistiram, conversando com os mortos que mandam na vontade da chuva. Naquela manhã, logo cedo, mataram um boi. As mulheres prepararam a aguardente do milho, um gogo. No cemitério, os velhos pediam aos defuntos a licença da chuva. Depois das rezas, dariam de beber aos mortos, deitando aguardente sobre as campas. Sou eu que vou levar as panelas do gogo, ofereceu-se Josias. Deram-lhe a vaidade daquela entrega, com respeito. Ele partiu pela areia quente dos trilhos.
No caminho, parou com pena do cansaço dos braços. Pesavam as panelas. O calor e a sede sopravam-lhe maus conselhos, barulhando convites. Bebeu, fechando os olhos, a voz da aguardente. Repetiu mais 3 vezes. Certeiro, o álcool começou a cacimbar a razão. As panelas sorriam-lhe, mornas e gordas. Parecem a Armanda, quando dança a provocação que ela sabe, murmurava. Vocês estão me sacudindo sangue. Falava devagarmente, enrolando as palavras sem que a cabeça entrasse naquele pensamento. A voz de Armanda avisava-o do castigo, endireitando-lhe o juízo que faltava. E ele, outra vez, para as panelas. Meninas, vocês estão desgraçar minha vida. Provocar-me da maneira como assim? É melhor amarrar mais outra vez as capulanas. Vou acabar o serviço que fui mandado. Quis se levantar, mas era um peso. Bebeu, mas era só metade. O outro tanto entornava-se pelo peito. Quando reparou, a aguardente tinha quase desaparecido. Restavam quase lá no fundo dos potes. Entrou em pânico. Como explicar aos velhos? Como contar à aldeia que um golfo se desviava do seu destino? Tinha que encontrar maneiras de emendar a boca, fechar a desgraça que ela destapara. Passou por um poço abandonado e meteu-se por dentro do escuro. Lá embaixo havia uma recha de água estagnada, à espera da sua esperteza. Acrescentada daquela água mal cheirosa, a bebida do milho voltaria a encher os potes de barro. Os mortos não notariam a diferença. O paladeiros está já esquecido dos saborosos pecados. Moda os mineiros, pensou, enquanto descia pelas paredes do velho poço. Estava suspenso pelas mãos, os pés a procurarem o fundo, quando, de repente, as paredes desabaram. Caíram, parecia um céu inteiro a desfazer-se em areia e pó. O resto do mundo a pisar-lhe no peito. Mãe, vou ficar aqui embaixo, de embaixo, ninguém que vai me encontrar, chorava Josias. E ali ficou imóvel, soterrado, dormindo no subúrbio da morte, expulso da luz e do ar. Horas de tempo, pensou no nunca mais. A lembrança de Armanda veio socorrê-lo. Agarrou-se à frescura da recordação, aquele rosto era sua última crença. E os outros, quando viessem procurá-lo? Haviam de adivinhar subterrâneo, toupeirando a recha de vida que lhe faltava? Aguentariam descascar a terra até lhe encontrar? Mas mesmo a esperança dele já não tinha vontade. Ser salvo para quê? Beber areia, afundar-se no poço, desperdício do mundo. Tudo isso não era nada comparado com o que vinha a seguir. Todos lhe negariam desculpas, mesmo Armanda. Quando saísse, ele havia de escolher o longe, viver na distância, envelhecer sem nome nem história. 2. O azul das cheias. É o que? Deus já desistiu dos homens? Não se importa da desgraça da terra? A chuva estará a chover até os poços começarem a cuspir. Mesmo os sapos e as cobras já não têm casa. E o velho pergunta, por que não descansa sofrimento? Depois, voltas mais outra vez. Mas o destino da morte é ser sempre muita. E chove mais, vão se molhando as tardes de novembro, o pilão e a esteira a pingarem juntos no pátio. O velho está sentado na sombra dos gemidos, só os seus suspiros sonhos. O resto é resignação que conspira. Pode ser assim tanto morrer, mas ele aprendera a espalhar na sua alma o remédio do ar de vir. E consolava-se. A farinha há de me visitar, eu sei. Lentamente, as chuvas iam pousando em todo lado, os rios agarrando-se com força ao céu. E já nenhum chicoembo sabia desamarrar aquela água. Talvez que o sol, do quente que lhe sobrava, levasse com ele todo aquele azul. Mas não, o sol escorregava pelo zinco, sem beber quase nada. Passava com a cerimônia de um estranho. A boca que o sol tem já não chega, lamentava o velho. 3. O salvamento. A água crescia, as coisas e os bichos eram só nadarem. Quando tudo em volta era só fumo da água, apareceu um barco a motor que trazia 2 pretos e um branco. Foi este que falou. As coisas que disse foram um respeito que nunca ouvira. Que palavras eram essas, afinal? Sempre foram asneiras a subir-lhe no nome, a língua portuguesa a disparar-lhe na família. Agora, essa língua não tinha maneira de patrão?
Deve ser maneira de me levar longe da machamba, afastar-me das minhas coisas. Ou parece não. Os homens queriam que ele subisse para o barco, vinham salvá-lo. O velho coçou a cabeça, arrastando a mão de trás para frente. E onde, se depois da água é só água, não estão ver que Deus nos quer peixando? Os pretos falaram atrás, mesma coisa, as pessoas que não viessem no barco haviam de morrer, era com certeza. O velho, num sorriso incrédulo, isso é salvar-me? Salvar de quê? E o velho lembrava-se do desastre nas minas do John. O fogo a espalhar desgraça nas galerias, a devorar vidas e corpos. Sim, aquilo era morrer. Quando veio brigada de salvamento, ele sentou-se com a criança perdida a chorar. Mas os homens da brigada não paravam para o socorrer. Prosseguiram à procura de outras vidas mais valiosas. Um outro mineiro puxou pelos braços e gritou-lhe: Queres ser lenha, homem? Lenha, a madeira é lenha antes mesmo de arder. Ser lenha, compreendeu, é morrer assim só, sem ninguém para nos chorar. Só o seu número seria arriscado na lista dos contratados. Mas o fumo entrou-lhe pela tristeza, e os pulmões ordenaram que procurassem outro lugar. Um homem salva-se é vontade da sua vida, outros são só o alimento dessa vontade. E assim ficou de estar vivo até hoje. Salvaram Josias por 2 vezes. Salvaram da morte, não salvaram da vida. Para os outros, para que os que tinham ajudado, foram prêmios. Fotos no jornal. Ninguém falou que ele, Josias Damião Josene, continuava igual como antes, encostado à miséria. Salvar um alguém deve ser serviço completo, concluíra. Não é levantar a pessoa e depois abandonar sem querer saber o depois. Não chega a ficar vivo. Palavra da minha honra, viver é mais. E assim se decidira Josias sobre o assunto da morte, não morte. Agora, neste caso, mudar para onde? A seguir é só água. O lugar onde saiu esse barco também é água. Mesmo isso já não é barco, é uma ilha com motor. Se é para morrer, então prefiro esta morte que veio nadar até a minha casa. Esta terra, aqui embaixo, já tem as minhas mãos. A minha vida está enterrada neste chão. Só falta agora o meu corpo, só. A equipa de salvamento impacientava-se com a conversa do velho. O gajo, o que é que quer? Perguntava o branco. Os outros não traduziam, riam-se apenas. O velho é maluco, vamos carregá-lo à força. Não temos tempo, há outras pessoas para recolher. O velho já perdeu o juízo. Deixe-me ficar, não posso morrer longe da minha vida. Puxaram-no pelas axilas, sentaram no banco traseiro do barco e cobriram-no com uma manta. Não tens famílias? Era o branco. Família, talvez vocês agora são a minha família. Aguentaram esta maçada de salvar-me. Apeteceu-lhe responder, mas estava a tremer demais. Pergunta-lhe na vossa língua se a família não está por aqui nas redondezas. Perguntaram-lhe. Demorou a responder, queria usar bom português. Agarrou-se com força à velha manta e pôs os olhos naquele mar em volta, como se inquirisse pelas coisas que ele cobria. Dentro de água não está frio. Por que não me deixam lá? Os outros riram-se, colocaram-lhe mais uma manta sobre os ombros e passaram-lhe uma chavena de chá bem quente. Pelos dedos magros, segurando trêmulos a chávena de alumínio. Subiu-lhe um estranho calor que não sabia traduzir, e veio-lhe a vontade de ficar para sempre quase naquele bar. Desejou que a viagem não tivesse fim, como se salvasse do tempo e não das águas, como se o tivesse liberto não da morte, mas da sua terrível e solitária espera. Com os olhos de menino, fixou escuro engolindo a terra, à tarde anoitecendo tudo. A mentira da noite é matar o cansaço dos homens, pensou enquanto fechava os olhos. Agora eu vou ler o conto Os Olhos dos Mortos, que está presente no livro O Fio das Miçangas, e será o conto que iremos realizar a análise. Estou tão feliz que nem rio, deito-me com desleixo, bastando-me eu e eu. O regressar de meu marido mediu, até hoje, todas as minhas esperas. O perdoar a meu homem foi medida do desprezo. Durante tempos de mim, hoje não,
eu me desmesuro, pronta a crianceiras e desatinos. Minha alegria, assim tanta, só pode ser errada. Desculpe-me, Cristo, esplendoroso, é o que sucede, não o que se espera. E eu, durante anos, tive vergonha da alegria. Estar-se contente, ainda vá. Que isso é passageiro, mas se ser-se alegre é excessivo como pecado mortalício. É de noite e falta-me apenas um quase para estar sozinha no meu quarto. Ou, no rigor, o quarto está sozinho comigo. Nesta mesma cama, sonhei tantas vezes que o meu amor vinha pela rua. Eu escutava os seus passos, cheias de ânsia. E antes que ele chegasse, corria a fechar a porta. Fosse esse gesto, o de trancar a fechadura, o meu fingido valimento. Eu fechava a porta para que, depois, o simples abrir dos olhos tivesse o brilho de um milagre, para que ele, mais uma vez, casasse comigo. E o mundo se abrisse, casa, cama e sonho. Ai, meu Deus. Durante anos, porém, os passos de meu marido ecoaram como a mais sombria ameaça. Eu queria fechar a porta, mas era por pânico. Meu homem chegava do bar, mais sequioso do que quando fora. Cumpria o fel de seu querer. Me vergastava com socos e chutos. No final, quem chorava era ele, para que eu sentisse pena de suas mágoas. Eu era culpada por suas culpas. Com o tempo, já não me custavam as dores. Somos feitos assim de espaçadas costelas, entremeados de vãos e entrâncias para que o coração seja exposto e ferível. Venâncio estava na violência, como quem não sai do seu idioma. Eu estava no pranto, como quem sustenta sua própria raiz. Chorando sem direito a soluço, rindo sem acesso à gargalhada. O cão se habitua a comer sobras, como eu me habituei a restos de vida. A semana passada foi quando o rasgão se deu. Venâncio ficou furioso quando descobriu, em estilhaços, a emoldurada fotografia na nossa sala. Era um retrato antigo, parecia estar ali mesmo antes de se haver parede. Nele figurava Venâncio, ainda magro e moço, posando na nossa varanda. Pelo olhar, se via que sempre fora dono e patrão. Surjo atrás, desfocada, esquecida, sem pertença nem presença. Ao ver a moldura quebrada e os vidros ainda espalhados pelo chão, Venâncio me golpeou com uma inusitada força. Pontapés cruzaram o escuro do quarto entre gritos meus. Na barriga não, na barriga não. Depois, quando ele amainou, interrompi-lhe o choro e me soaram serenas e doces palavras. Vê o sangue, Venâncio? Eu estava grávida. Grávida? Você? Com uma idade dessas? Arrumei umas poucas roupas e fui, a pé, para o posto de socorro. Era manhã, fazia chuva e caiu o sol. Algures por um aí. Deveriam fantasiar um arco-íris, mas eu estava cega para fantasias. Meu filho, esse primeiro que haveria de nascer, estava morto dentro de mim. As minhas mãos, ingênuas, ainda amparavam o ventre como se ele continuasse lá, enroscado grão de futuro. No passeio público, privadamente, tombei. Antes que beijasse o chão, já eu perdera as luzes e deixara de sentir a chuva no meu corpo. Desmaiada, me espreitaram os dentros. Gravidez não havia. Mas uma vez era a falsa esperança. Esse vazio de mim, essa poeira de fonte seca. O não poder dar decência a Venâncio. Isso doía mais que perder um filho. Eu estava mais estilhaçada que o retrato da sala. Quando despertei, me acreditei já morta, transferida para outro mundo. Morrer não me bastava. Nesse depois ainda, Venâncio me castigaria. Eu necessitava um outro jamais. Adivinhei as minhas fúnebres cerimônias. Venâncio e mais uns tantos, entre vizinhos e parentes. Se o meu homem me chorasse nessa ida, seria para melhor me esquecer.
A lágrima lava a sofrência. Os outros chamariam a isso de amor, saudade, mas não era a viuvez que atormentaria Venâncio. Viúva estava ele há muito tempo. O que podia atormentar era a feiura desta minha morte. Se de mim alguma vez se recordasse, seria para melhor me ausentar, mais desfocada que o retrato da sala. Venâncio não foi visitar-me ao hospital. O que eu fizera, ao dirigir-me por meu pé ao hospital, foi uma ofensa sem perdão. Até ali eu fechara as minhas feridas no escuro íntimo do lar, que é onde a mulher deve cicatrizar. Mas, desta vez, eu ousara fazer de Cristo, exibir a cruz e a chaga pelas vistas alheias. Ao regressar à casa, faço contas às dores. Por certo, Venâncio me espera para me fazer pagar. Por isso, me demoro na varanda como se esperasse um sinal para entrar. E ali permaneço, calada, como fazem as mulheres que, de encontro ao tempo, rezam para nunca envelhecerem. Quando entro em casa, os estilhaços do retrato rebrilham no chão da sala. O fotografado olhar de Venâncio pousa sobre mim, assegurando os seus direitos de proprietário. Distraída, a minha mão recolhe um vidro. Na cama de casal, meu marido está enroscado em fundo sono. Deito-me a seu lado e revejo a minha vida. Se errei, foi Deus que pecou em mim. Se eu semeei, sim, mas para decepar. Se recolhi os grãos, foi para os deitar no moinho. Há quem chame isto de amor, eu chamo a cruel dança do tempo. Nessa dança, quem bate o tambor é a mão da morte. Lição que aprendi, a vida é tão cheia de luz que olhar é demasiado e ver é pouco. É por isso que fecham os olhos aos mortos, e é o que faço ao meu marido. Lhe fecho os olhos, agora que o seu sangue se espalha, avermelhando os lençóis. A análise do conto Os Olhos dos Mortos, as características físicas da narradora, personagem da história, não são mencionadas. As principais personagens são a narradora e seu marido Venâncio. O principal tema do conto é a violência contra a mulher. O conto também problematiza questões ligadas ao patriarcado na sociedade. O conto foi publicado em 2003, época em que a sociedade civil de Moçambique fizeram campanha pela lei de família que, entre outras coisas, protegeria as mulheres contra discriminação e violência doméstica. Bom, o conto relata acerca de uma mulher que sofria de agressões físicas do marido por um longo período, a ponto da vítima temer até mesmo a chegada do seu marido em casa, pois seus passos eram, como ela mesma diz, a mais sombria ameaça. Além disso, a narradora cita as agressões psicológicas e verbais às quais o seu marido a submetia. Diante disso, ao invés da vítima identificar a sua situação de alguém que sofre um ato criminoso, ela enxerga a si mesma como a culpada pelos maus tratos do marido. O clímax do conto é dado no momento em que, por uma moldura de foto quebrada, seu marido começa a espancá-la, e nisso ela se afunda em tristeza. E essa tristeza seria por ter a certeza de que, com a agressão, ela teria abortado seu primeiro filho que viera a nascer. Mas, ao acordar, ela descobre que nunca esteve grávida. Podendo este fato, para muitos, diminuir a dor, este, porém, só causa mais ódio e culpa dela mesma para consigo. O nível de perturbação psicológica da vítima era tamanho, a ponto da mesma se martirizar por não ter dado um filho a Venâncio, seu marido e agressor. Além disso, há outro exemplo de como a vítima assume a responsabilidade dos erros de Venâncio. Ela diz assim: o Venâncio não foi me visitar no hospital. O que eu fizer ao dirigir-me por meu pé ao hospital foi uma ofensa sem perdão. Até ali, eu fechara as minhas feridas no escuro íntimo do lar, que é onde a mulher deve cicatrizar. Com isso, a gente conclui que o conto de Mia Couto nos incentiva a refletir sobre uma questão que, infelizmente, ela é recorrente. A violência doméstica é um crime e, como tal, é cabível a tomada de medidas não apenas de amparo, mas também medidas de prevenção e proteção às mulheres. Com isso, a gente pede que o direito exerça sua força de justiça e que a sociedade abandone concepções machistas e dê à mulher o seu devido lugar, não apenas como uma figura embaçada em um quadro. Bem,
No final do conto, fica subentendido ao leitor que, já saturada da situação, a narradora acaba por assassinar o seu marido, o seu agressor. O silêncio que oculta a violência doméstica. Nesta obra, o autor deixa claro, através das palavras da narradora, como a mesma vive em uma omissão constante acerca da sua realidade de vida, sempre justificando sua passividade na forma de lidar com as agressões sofridas pelo seu próprio marido, que, ao que parece, se tornaram diárias. As entrelinhas guiam o leitor a refletir sobre o papel da mulher na sociedade. A mulher moçambicana, a mulher brasileira, a mãe negra, a mulher vítima. A violência contra a mulher necessita ser combatida. É importante que tal situação seja espalhada como inaceitável. Deve ser em todas as oportunidades de fala, em prol da conscientização da população, e por isto é tão significativa a participação da leitura como pano de fundo, como a oportunidade de denúncia à submissão da mulher, que sofre com a opressão masculina, que sofre calada. Violência doméstica é crime. Então, gente, diante de tudo que foi exposto, podemos concluir que o conto é um conto moderno, porque o mesmo denuncia as mazelas sofridas pelas vítimas de uma sociedade patriarcal e misógina. Além disso, o conto coloca a mulher como narradora e protagonista da história. Esses aspectos são aspectos de fundamental importância, tendo em vista que ninguém melhor que a própria vítima para relatar suas angústias e sofrimentos ao longo de sua trajetória. Nessa perspectiva, o conto ele tem um papel fundamental, porque além de expor a realidade, propõe uma reflexão sobre a situação feminina na sociedade atual. Então, gente, aqui são as nossas referências.